De que tu acha do Rodri, na verdade, né, cara, vencer aí, porque o Vini Júnior, ele teve uma corrida pra bola de ouro que foi mais ou menos o seguinte, né, ele começou a temporada um pouquinho abaixo, porque ele começou um pouco lesionado, né, ele perdeu muitos jogos ali da fase de grupos da Champions na temporada passada, perdeu alguns jogos de La Liga, acho que foi mais de 10 jogos que ele ficou de fora com 2 lesões diferentes, e aí quando ele engrena mesmo já é mais na segunda parte da temporada, principalmente no mata-mata da Champions. A gente sabe que o mata-mata da Champions é a parte mais importante numa temporada comum, normal de clubes, né? Obviamente depois você vai ter sempre uma Copa do Mundo, uma Eurocopa, etc, que vai contar também, mas naquele momento do período de clubes, eu diria que na primeira metade da temporada o favorito era o Bellingham pra vencer a bola de ouro, e talvez com justiça, vinha jogando muito bem, fazendo gol a rodo. Na segunda parte da temporada o Vini passou a ser o favorito, inclusive teve uma época em que houve um duelo entre os dois, né? Teve uma época que um falava, não, vai ser o Vini, outro vai ser o Bellingham, mas o Vini, talvez com o gol na final, com aquelas atuações contra o Bayern de Munique nas semis, ele se colocou como o candidato mais importante para a bola de ouro naquele momento. E quando chegou o futebol de seleções, a gente sempre sabe que vai ter impacto. A Eurocopa sempre teve impacto, inclusive maior do que a Copa América, pelo menos essa é a sensação que eu sempre tive, né? E pesou muito o fato de que o Rodri estava numa seleção campeã, foi campeão da Copa América, enquanto o brasileiro sabe que o Vini Júnior não rendeu pela seleção brasileira ainda. Não só na Copa América, mas fora dela. Durante a Copa América, acredito que a maior parte de nós acredita, né, ou viu dessa maneira que o Vini teve um jogo muito bom contra o Paraguai e os outros jogos ele não foi tão bem, depois ficou suspenso no jogo da eliminação. Então, pela seleção, realmente o desempenho dele foi abaixo e acho que isso é uma coisa que o próprio brasileiro... O brasileiro tem essa frustração de que a gente não conseguiu tirar do Vini na seleção que ele joga no Real Madrid. E ali talvez essa balança tenha mudado um pouquinho menos a favor do Vini, que tava com muito favoritismo antes desse período do futebol de seleções, mas que depois viu o nome do Rodri. Cara, o nome do Rodri antes da Eurocopa, eu acho que não tava nem sendo cogitado. Era Bellingham e Vini, né? E aí depois da Eurocopa que ele entrou ali... Não. Mas eu achava que, sinceramente, ele entraria ainda como um degrau abaixo. Até porque a gente pode ressaltar que o Vini foi eleito o melhor jogador da Champions, oficialmente. Eleito o melhor jogador da Champions. Foi importantíssimo na La Liga também, no Campeonato Espanhol, na conquista, né? Se a gente for considerar competições menores, teve a Supercopa da Espanha, que ele demole o Barcelona, né? Metendo um hat-trick. E pela seleção deixou um pouquinho a desejar. O Rodri teve uma temporada mais regular pelo Manchester City, mas... dá pra argumentar que ele não foi nem o melhor jogador do próprio clube. Inclusive, o melhor jogador da Premier League eleito foi o Foden. Na Espanha, cara, eu gosto muito do futebol do Rodri. De verdade, eu sou fãzaço do Rodri. Mas na Espanha, cara, a gente assistiu todos os jogos da Eurocopa. Na Espanha, pelo menos, tem uns 3 jogadores que jogaram mais que o Rodri. Ele foi eleito o melhor da Eurocopa, mas de uma forma que acredito que muitos não concordaram. A gente aqui não concordou, né? Eu acho que se tivesse entregado o melhor da Eurocopa pro Nico Williams, pro Yamal, teria sido mais justo. Dani Olmo fez uma Eurocopa brilhante também, vindo do banco, pegando o lugar do Pedri. Do próprio meio-campo, talvez o Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz jogou para um caramba aquela Eurocopa. Talvez até o próprio Cucurella. Eu acho que são jogadores que jogaram mais que o Rodri. E eu sou fãzaço do Rodri. Mas a gente tá caminhando aqui pra uma bola de ouro em que, ao que tudo indica, o Rodri vai tirar esse prêmio do Vini Júnior. A gente já discutiu um pouquinho sobre os critérios, que me parece que o critério da bola de ouro é um dos mais democráticos, um dos mais inteligentes possíveis, mas obviamente ele não tem como garantir nada, até porque a visão do que é certo pra mim, pra você, pra quem tá nos assistindo, pra pessoas que moram na França, no Caribe, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, vai mudar, cada um tem a sua opinião, mas me parece que é um prêmio que vai ficar com gosto muito amargo, cara. Um desses prêmios que é um asteriscozinho cada vez que a gente for falar, né, que na história, que a gente for comentar a bola de ouro de 2024, e se for o Rodri que realmente levar, vai ficar um negócio esquisito, cara, porque não me parece que ele fez por merecer. Foi um jogador importante, um dos pilares tanto da seleção espanhola quanto do Manchester City, mas não me parece que ele foi sequer o melhor jogador de nenhum dos dois times, e o Vini foi. Cara, vai ficar igual a de 2018 do Modric, né? A bola de ouro de 2018 do Modric é essa bola de ouro que toda vez que alguém cita, vem sempre acompanhada de... A Modric ganhou, mas vem sempre acompanhado ali de um complemento, né? E assim, como você falou, cara, o Rodri é muito de supetão a ascensão dele ao favoritismo, porque até a final da Euro, eu não diria nem até antes da Euro, até a final da Euro, ninguém falava de Rodri bola de ouro. Cara, você pode pegar, tem todo o Eurocopa Cast aí. Se você achar um programa do Eurocopa Cast de antes da final em que a gente cita Rodri bola de ouro, Rodri candidato a bola de ouro, não tem, cara. Ninguém tava falando. O que era que a gente falava? Durante várias vezes, durante o Eurocopa Cast, o que a gente falou várias vezes? Ó, o Bellingham, o gol de bicicleta. Depois daquele gol de bicicleta do Bellingham, porra, a gente falou pra caramba. Putz, esse gol de bicicleta do Bellingham salvou a Inglaterra. Se ele fizer mais uns 2, 3 gols importantes assim, conseguir ser campeão, vai se tornar uma fortíssima ameaça ao Vinícius Júnior.
E assim, seria até compreensível. Cara, se a Inglaterra ganha a Euro, com o Bellingham fazendo uma grande competição, e chega hoje e o Bellingham ganha a bola de ouro, a gente ia ficar triste? A gente ia ficar triste. Mas seria aquela tristeza de tipo, putz, escapou, deu azar, tal. Mas não seria uma sensação de injustiça, sabe? Até porque o Bellingham joga no mesmo nível nesse jogo, conquistou as mesmas coisas, fez um primeiro semestre incrível, né? Como o Pedro falou, o primeiro semestre do Vinícius Júnior acabou sendo um pouco abaixo. Ele teve 2 lesões musculares, uma delas jogando pela seleção brasileira. O Bellingham estava voando, entre aspas, carregando o Real Madrid, né? Um Real Madrid sem centroavante, dependendo muito do Bellingham para fazer gols. Então foi de fato um primeiro semestre extremamente impactante. Só que assim, é o que a gente sempre fala. A parte mais importante da temporada no calendário europeu, ainda mais, é a segunda metade. A parte que tem o mata-mata da Champions. O mata-mata da Champions que fez tantos bolas de ouro. O Real Madrid, desde 2014, ele ganhou várias Champions. Era a lógica que agora, tendo sido o Vinícius Júnior o grande destaque do Real Madrid no mata-mata da Champions, o jogador mais decisivo, cara, ele foi tão decisivo que até em jogo que ele não participou de gol, ele ainda roubou a cena, que nem a semifinal contra o Bayern de Munique. Ele faz 2 gols no jogo da ida, mas no jogo da volta quem faz os 2 gols é o Rossellu. Um deles com assistência do Rudiger e o outro sem assistência. Só que todo mundo que viu aquele confronto contra o Bayern de Munique lembra de como o Vinícius Júnior foi o cara que manteve o Real Madrid vivo. O Real Madrid estava sendo eliminado pelo Bayern de Munique, cara. Além de que, por exemplo, você pega oitavas de final, o Vinícius Júnior faz gol nas oitavas de final contra o Leipzig. Quartas de final, o Vinícius Júnior dá golaço, diga-se de passagem. O Vinícius Júnior nas quartas de final contra o City. Ele dá 2 assistências no jogo de ida, 2 passos para gols, um pro Rodrigo e um pro Valverde. E no jogo da volta, ele acabou não contando com passe para gol, porque ele deixa o Rodrigo na cara do gol, o Rodrigo finaliza, o Ederson dá rebote e no rebote ele faz. Então, estatisticamente, não contou com passe para gol, mas foi o Vinícius Júnior que criou essa jogada. Foi o Vinícius Júnior que deu o gol pro Rodrigo. E aí, na semifinal, que eu acabei de falar, 2 gols no jogo da ida, destruindo o jogo da volta, e aí chega na final para coroar a cerejinha do bolo, ele faz o gol que fechou o caixão. Não foi o gol do título, o gol do título foi o do Carvajal, a gente entende isso, mas foi o gol que fechou o caixão ali do Borussia Dortmund. Além de, tudo que ele jogou durante a temporada, ajudou muito o Real Madrid, foi o artilheiro do Real Madrid na temporada, foi a temporada mais goleadora da carreira dele, com 28 gols marcados. Fez um hat-trick contra o Barcelona na Supercopa da Espanha, que não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que acontece direto. Pra vocês terem uma ideia, o Cristiano Ronaldo nunca fez hat-trick contra o Barcelona. E o Vinícius Júnior fez um hat-trick contra o Barcelona na Supercopa da Espanha. Então, assim, levando em conta todos esses fatores, cara, a lógica era que o único jogador que realmente poderia e deveria ameaçar o Vinícius Júnior era o Bellingham. Coisa que a gente descartou a partir do momento em que o Bellingham não conseguiu fazer uma grande Euro. A gente criticou várias vezes aqui a Euro do Bellingham, que tava sendo uma Euro fraca. Tinha o gol de bicicleta lá, que tava salvando, ok, mas não tava sendo uma Euro que ele tava conseguindo desempenhar o que ele desempenhou pelo Real Madrid, até porque o time da Inglaterra, né? Era aquela coisa treinada pelo Gareth Southgate. Então a gente meio que, quando a Espanha ganhou a final da Euro, a gente meio que deu uma relaxada. Putz, agora o Vinícius vai levar. Só que aí, cara, no momento em que os caras colocaram aquela premiação de melhor jogador da Eurocopa nas mãos do Rodri, as coisas já começaram a ficar esquisitas, cara. Porque assim, a gente mesmo ficou chocado. Quando a gente abriu aqui a live pra falar sobre a final da Euro, a gente, Rodri eleito o melhor jogador da Euro, Rodri. Porque, a gente falava do Dani Olmo, a gente falava do Nico, a gente falava do Yamal, a gente falava do Fabian Ruiz, que tava surpreendendo todo mundo, a gente vivia criticando o Fabian Ruiz, e ficou mais esquisito ainda quando chegou no dia seguinte e começou a pipocar um monte de mídia especializada, de portais, de jornais, casa de aposta, colocando o Rodri como novo favorito à bola de ouro. Ali já tava subindo o cheiro, cara. Já tava começando a ficar esquisito. Então, infelizmente, cara, quando a gente olha pra essa virada de mesa, que a sensação que fica é que é uma virada de mesa, tá ligado? Parece que foi... levou o caso pra justiça, e na justiça o Rodri foi decretado bola de ouro. Que realmente é uma situação muito esquisita, cara. Com todo carinho. E assim, aqui não tem crítica ao Rodri. Cara, o Rodri não tem nada a ver com isso, cara. O Rodri não tem rigorosamente nada. Esse painel de especialistas da UEFA que escolheu ele melhor jogador da Euro, os 100 jornalistas do ranking da FIFA que escolheram ele melhor jogador do mundo, o Rodri não tem nada a ver com isso, cara. Então a crítica que fica aqui pelo menos da minha parte, é uma crítica à fórmula, cara. Eu acho que essa premiação de hoje deixa clara. A fórmula atual desses prêmios não funciona. A fórmula do The Best não funciona. Uma fórmula que escolheu o Messi melhor jogador do mundo por uma Copa do Mundo que tinha acontecido em outra temporada. A fórmula agora que escolheu um Rodri melhor jogador do mundo. Um cara que, cara, eu separei aqui pra mostrar, ó. Jogadores que foram indicados pela própria Premier League a melhor jogador da Premier League. Phil Foden, Erling Haaland, Alexander Isak,
Martin Odegaard, Cole Palmer, Declan Rice, Virgil van Dijk e Oli Watkins. Não tem o Rodri. O cara não foi nem indicado a melhor jogador do campeonato dele. Aí, seleção da Champions. Kobel, Carvajal, Rudiger, Hummels, Madsen, Sabitzer, Vitinha, Bellingham, Foden, de novo Foden aqui do City, Harry Kane e Vinícius Júnior. Não tem o Rodri. E a gente meio que tem um consenso de que ele definitivamente não mereceu de jeito nenhum o prêmio de melhor da Euro. Ou seja, você tem um cara que não esteve entre os principais jogadores, os melhores jogadores da Premier League, não esteve entre os melhores jogadores da Champions e não esteve entre os melhores jogadores da Euro. Um cara desse ser eleito bola de ouro é a falência da premiação. É a falência, faliu. Não funciona. Eu não sei o quanto que os caras são informados dos critérios, não sei o quanto que eles são informados do que aconteceu, se realmente, por exemplo, um jornalista, como tu falou, né, no Brasil escolhido, aquele jornalista é um cara que acompanha o futebol mundial, de repente ele acompanha mais o futebol local, ele tem noção do que está acontecendo realmente, ele assiste partidas como o Yuri assiste, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por final de semana, ou ele de vez em quando vê uma coisa ou outra, um melhor momento, o outro cobra uma partida ou outra, né? Acho que tem algumas questões para levantar. De qualquer maneira, sempre vai ser polêmico, não importa o método, né? Eu até brinquei aqui que o nosso Eurodor todo mês, mas de qualquer maneira acho que fica essa sensação de injustiça, né? Porque merecia. E para nós brasileiros também a gente estava muito emocionalmente investido nisso tudo, porque a gente é o país do futebol, a gente tá carente de muita coisa, a gente tá carente de um grande ídolo na seleção, a gente tá carente de títulos, a gente vai para 24 anos sem título de Copa do Mundo, né? A gente que se gaba tanto do Penta, tem uma sequência de fracassos seguidos em Copa do Mundo. A gente tem tido mais recentemente, né, 1 ano e meio pra cá, a gente tem tido uma seleção brasileira que não convence ninguém, que tem gerado muitas dúvidas, a gente teve o pior ano da seleção brasileira recentemente aí. E esse lance do Vini acabava sendo como se fosse uma luz no fim do túnel pra muitos de nós, né, cara? Um cara que a gente passou a gostar, passou a admirar, passou a ver ele como um grande jogador, como uma grande pessoa fora de campo, como um representante da brasilidade, um jogador que joga como a gente se acostumou e o mundo passou a ver o Brasil, que é um jogador que joga com alegria, com drible, com coisas que os outros não são capazes de fazer, que não é um jogador cintura dura, não é um jogador taticamente rígido, é um cara que vai pra cima, que arrisca, que tenta, e ele tem a brasilidade, ele tem também a pessoa que ele é fora de campo, ele tem tudo. E a gente se apegou muito a ele, né, cara? A gente se apegou muito a ele, muito a esse gostinho de poder ver o Brasil no topo novamente, né, com esse reconhecimento dele ser o melhor do mundo. Já era dado como praticamente certo, saiu notícia de que ele teria sido avisado há um mês atrás, mais ou menos. Até recentemente, como o Yuri falou, até hoje de manhã, acordei hoje de manhã também, entrei no Globo Esporte, era assim, Vini favorito a bola de ouro. Né, tava ali lendo as notícias, assim, todo mundo dava como certo. Dentro do Eurofute, eu trabalhei com a hipótese de que ele poderia perder, mas de que era muito improvável. E assim, tudo que eu planejei de conteúdo pro canal era do Vini Júnior ganhando a bola de ouro. Como eu falei pra vocês, tem um vídeo especial de meia hora pronto pra sair, dele ganhando a bola de ouro, e pelo jeito não vai acontecer. Então acho que pra gente, como brasileiros, a gente sente um pouco mais, obviamente, né, por ser um dos nossos, e por a gente saber que ele mereceu. A gente saber que ele merecia. Não é todo ano que o Brasil tem a condição de ter um jogador lá em cima. Muitas vezes a gente não vê o brasileiro sendo protagonista da forma como o Vini Júnior foi. Então a gente botou muita esperança nisso aí, por isso que dói. Tem muitas questões aí pra discutir, eu concordo com várias delas, né? De, por exemplo, futebol é um esporte coletivo, por que dá tanto valor pra premiação individual? Mas, cara, faz parte do esporte, não é de hoje, né? Tem décadas já que esse tipo de premiação é algo importante. E no final das contas, acho que seria nos enganar, querer acreditar que não vale nada, deixa quieto, realmente. Não, é importante, é valiosa, é a maior premiação individual que tem para um atleta. E tem tanto é que essa semana também, acho que foi o Alexander Arnold, né, que falou assim, meu maior objetivo da carreira é ser o primeiro lateral a ganhar a bola de ouro. Tu viu que ele falou isso aí? O cara não falou ganhar a Copa do Mundo, o cara não falou ganhar a Champions. Confirmaram? O EA anunciou agora, Rodri vencedor da bola de ouro. Ai, cara, que tristeza, hein? Que tristeza. E o pior é assim, cara, eu gosto muito do Rodri, acho ele um craque da posição, realmente um dos melhores que eu vi nos últimos anos aí, certamente, acho um jogadoraço, mas não... Até fica uma pequena defesa do Rodri, porque eu vi gente que, assim, pra desmerecer essa vitória dele, tratando como se o Rodri fosse... Nossa senhora, como se ele fosse, com todo respeito aí, o Márcio Araújo, né? Não é assim, o Rodri é muito bom, ele é sensacional na posição dele, mas... Não era essa temporada, não era pra acontecer, não... Cara, se fosse pra ele levar uma bola de ouro, que fosse da temporada da Tríplice Coroa, que ele de fato jogou muito, fez o gol do título da Champions, tinha o Messi ali, mas dava pra passar, tá ligado? Mas essa, putz, grila, velho,
Cara, Rodri, primeiro jogador espanhol a vencer a bola de ouro desde o Luis Suárez, em 1960. Luis Suárez, o atacante do Barcelona, da Internacional, não o Uruguai. Não confundam. Curioso que durante tantos anos esperou-se Iniesta, Xavi, né, para ser o espanhol a voltar a vencer. Já tá confirmado, ó. Bellingham em terceiro, Vinícius Júnior em segundo, tá? Saiu a pontuação, não? Não, ainda não. Postagem do Vini Júnior agorinha, 2 minutos atrás no Twitter, ó. Eu farei 10 se for preciso, eles não estão preparados. Como a gente comentou anteriormente, essa aqui dava pra esperar já que seria uma resposta do Vini, porque a mentalidade desse homem é de elite. Ele é um cara absolutamente diferenciado nesse quesito, né? Extremamente profissional, determinado. É só ver as superações que ele teve na sua carreira. É uma pena que a gente não vai postar esse vídeo do Vini Júnior Bola de Ouro aí, porque tem tudo explicadinho lá como ele superou desde a época que ele sofria aqueles preconceitos no Brasil de é o Neguebinha Júnior, é o Negueba, não sei o que lá, até o momento que ele recebe aquelas análises de que ele nunca vai nem vestir a camisa do Real Madrid. Depois ele vai pro Real Madrid, tem um início difícil e o cara superou tudo isso pra chegar onde chegou, fazer o que fez. Já é um dos principais jogadores do mundo, se não for o melhor jogador do mundo, e do Real Madrid, já é um jogador histórico, né, pra Champions League, pro Real, pro futebol europeu, pro Brasil, enfim, cara, eu espero que o Vini pegue toda essa tristeza, talvez essa frustração e venha com ainda mais fome, com ainda mais sede, porque é isso que a gente quer ver dele, né? Ele tem toda a capacidade de continuar jogando nesse nível, daí pra melhor até, daí pra melhor. Se não tivesse lesões, a temporada dele teria sido ainda melhor. A gente comentou, ele perdeu acho que 10, 12 jogos no começo da temporada. Então daí pra melhor e tem toda a capacidade, a gente vai ver o cara brilhar muito mais ainda. E veremos o que vai acontecer daqui pra frente, né?